O Dia das Mães está chegando e eu trouxe para você os mini bolos que são um sucesso de vendas, também chamado de bento cakes. Vou te ensinar a fazer massa, montagem, sugestão de recheios, 4 diferentes decorações, embalagem, tudo isso para você arrasar nas suas vendas ou até mesmo presentear. Vamos começar pela massa dos nossos bento cakes. É uma massa que eu simplesmente amo, acho muito perfeita, por isso eu acho ideal para fazer aqui nos bentôs. Vamos começar colocando os ovos, lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras para ajudar vocês. O açúcar e a pitada de sal. Vou bater esses ingredientes aqui na batedeira por aproximadamente 10 minutos ou até triplicar o volume. E faço isso em velocidade média. Passaram os 10 minutos e agora eu tenho aqui o meu leite que está quente, quente fervendo mesmo. Eu espero levantar a fervura. E eu vou acrescentar ao leite o nosso óleo e a essência de baunilha. Eu gosto de usar a baunilha branca para minha massa se manter branca. Então aqui eu dou uma misturadinha, eu vou novamente ligar a batedeira na velocidade mínima e vou colocar essa mistura aos poucos. Eu não vou colocar de uma vez, porque senão pode cozinhar de uma vez meus ovos. Então eu ligo a batedeira e vou colocando aqui aos poucos. Olha, eu dou uma misturadinha e coloco aqui. Espero dar uma misturada, coloco novamente. Pode colocar de 3 vezes, tá? E aqui terminei de colocar a mistura do leite com o óleo e o extrato de baunilha. Agora aqui eu parei de bater novamente só para te mostrar o próximo passo, mas você não precisa parar de bater, pode fazer o próximo passo com a batedeira ainda ligada. Eu tenho aqui a farinha de trigo já peneirada. Farinha de trigo sem fermento. Eu vou acrescentar aqui meu fermento químico em pó. Vou misturar esses dois ingredientes. E vou ligar novamente a batedeira na velocidade mínima e vou colocar essa farinha com fermento aos poucos aqui. E com a espátula eu vou ajudando aqui, rapando a lateral do bol. Esse processo aqui é rapidinho, é coisa de 10, 15 segundos, tá? Prontinho. Agora aqui eu confiro se ficou tudo misturadinho, se tá batido, olha só. Ficou bem misturadinho. A massa fica parecendo mousse mesmo. Vou até tirar aqui, olha só a massa que linda. Fica parecendo até uma mousse, olha só, que massa leve. Ela precisa ficar assim, leve e aerada, tá? E agora nós vamos colocar nas forminhas. As minhas formas, elas estão untadas apenas no fundo, eu untei com desmoldante. Você pode usar o desmoldante, pode usar uma outra fonte de gordura como óleo, manteiga ou margarina, ou até mesmo colocar um papel manteiga aqui no fundo, para que o bolo não grude no fundo. A lateral a gente não unta porque a gente quer que o bolo cresça retinho. Eu chamei de forminha porque a forma que a gente usa, ela tem 10 centímetros de diâmetro. Essa minha tem 10 de altura, mas essa altura não é obrigatório. Se você tiver aquela mais baixinha, de 5 centímetros de altura, não tem problema, tá? É importante que ela tenha os 10 centímetros de diâmetro. E eu peso as massas. Então, cada bolinho meu vai ter 120 gramas de massa. Me renderam 5 formas ao todo. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 160 graus. Se a temperatura mínima do seu forno for 180, pode levar a 180. O meu forno, como é elétrico, ele está ligado apenas em aquecimento inferior. Você gosta dos nossos vídeos, daquilo que a gente coloca aqui no canal? Então eu peço, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você é muito bem-vindo por aqui. Ative as notificações para não perder nada e siga a gente nas redes sociais. Amamos ter vocês conosco. Bolos assados e olha como ficaram lindos. Ficou por exatamente 30 minutos no forno, lembrando que o tempo vai depender de cada forno. E para você saber se o bolo está assado, você pega um palito, coloca no meio do bolo, no centro, e retira. Se o palito sair limpinho, é porque o seu bolo está assado. Então aqui, olha, todos os bolos já estão assados. Aqui eu espero uns 15 minutos para ele ficar morninho. Após 15 minutos eu vou desenformar e quando esfriar, a gente já parte para a montagem dos nossos bento cakes. Vamos agora partir para alguns utensílios, alguns acessórios de decoração. Então aqui eu tenho cobertura fracionada nos 2 potinhos, a cobertura de chocolate branco. Eu derreti por 1 minuto no micro-ondas de 30 em 30 segundos. 30 segundos, mexe, mais 30 mexe. Se não ficar tão fluido, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco para ficar mais fluido, tá? Ou manteiga de cacau. Eu tenho aqui o corante amarelo damasco,
Vou colocar corante em gel mesmo. E a quantidade você decide. Pra mim esse tom está ótimo. Então aqui eu já tenho o miolinho das flores que a gente vai fazer. E aqui nesse outro pote eu vou colocar o rosa cereja. Também é corante em gel mesmo. Como eu disse, o tom fica à sua escolha. Se você quiser mais forte, coloca mais corante. Se quiser menos forte, coloca menos corante. Eu vou usar essa forma para chocolates. Então aqui no meio das flores, eu já coloquei aqui meu chocolate no saco de confeitar. E vou fazer aqui o pinguinho só do miolinho das flores. Coloquei 1 minuto no freezer só para endurecer um pouquinho o chocolate amarelo. E agora eu venho com rosa e vou completando. Eu acho bacana no saco de confeitar porque facilita bastante. Mas se você quiser fazer sem o saco também, fica à vontade. Dei uma batidinha só para acertar e ficar nivelado, tirar o ar. Agora esses outros aqui eu vou fazer de branco. Para quem quer saber o número das formas que eu usei, a de flores é BWB 9704 e a de coração BWB 242. Prontinhas as flores e os corações, agora vamos partir para a decoração. Vamos fazer agora a montagem dos nossos bento cakes. Eu gosto sempre de usar esse suporte aqui para facilitar. Ele tem 10 centímetros de diâmetro, só que eu corto essa aba aqui, então fica assim o suporte. Vou colocar meu bolinho aqui em cima, mas eu vou virar. Então, essa parte de cima fica para baixo. Corto ao meio. Aqui usei uma faca mesmo, porque é super tranquilo. Olha só que linda a nossa massa, branquinha, perfeita. Essa massa é simplesmente sensacional. E ela aceita bastante a calda, então fica um bolo bem molhadinho. Vou umedecer o bolo com a minha calda. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês quanto que eu tô gastando de calda e de recheio em cada bolo, para vocês terem ideia do que fazer. E agora eu tenho aqui um recheio que é de ninho com nozes, simplesmente delicioso. Esse recheio faz parte do nosso curso exclusivo de recheio. Se você quiser adquirir o curso, o link estará na descrição do vídeo ou fixado aqui nos comentários. Mas além dos recheios que tem no curso, nós temos recheios aqui no canal também gratuitamente para vocês. Então você tem a opção de ter o nosso curso, tem muita variedade, ou pegar os recheios aqui do canal também, que são simplesmente sensacionais. E aqui eu vou colocando, olha, o recheio. Eu uso esse bico, um lá da Wilton, que ele me ajuda bastante a ter uma camada uniforme. Coloco a outra parte do meu bolo e umedeço novamente com a calda. Essa calda que eu estou usando é leite com leite condensado. A receita estará na descrição do vídeo também. Se você quiser usar uma outra calda de sua preferência, fica à vontade. Esse pratinho branco aqui é só para apoio mesmo, tá? Chegou a hora de decorar nossos bento cakes, então vou começar aqui aplicando o chantininho do jeitinho que eu tirei da batedeira. Tem receita aqui no canal, o link vai ficar na descrição do vídeo. Só para lembrar, eu umedeci cada camada de bolo com 40 gramas de calda e coloquei 100 gramas de recheio. Então foram essas as medidas que eu utilizei. Esse bolo é super simples, não precisa descansar para você decorar. Assim que você monta, você já pode partir para a decoração. Agora eu estou com o chantilly já hidratado. Nesse vídeo que tem a receita, eu ensino como hidratar. Então tá tudo bem detalhadamente para vocês lá. Eu estou aqui utilizando o saco de confeitar e o bico 1A da Wilton para facilitar. Mas esse bico é opcional. Se você quiser só furar um buraquinho da largura de um dedo, fique à vontade, pode fazer a aplicação. Aqui em cima eu venho com a espátula de cortar bolo mesmo. Vou girando a bailarina, a espátula fica quietinha para eu poder alisar. Então aqui já alisei a parte de cima. E a lateral eu venho com essa espátula amarelinha, coloco aqui retinha e giro só a bailarina. Minha mão fica paradinha e retinho para eu poder ter um bolo retinho aqui também. Onde faltar chantilly eu completo e continuo o alisamento. E agora eu venho fazendo a quina do meu bolo. O bento cake é muito importante que essa parte de cima esteja bem linda, porque se ele for na lancheira, por exemplo, é essa parte de cima que vai aparecer. Então, se preocupe bastante com a parte de cima, de deixar bem lindo, para o seu bento cake ficar bem lindo. E aqui eu vou usar a técnica da água quente para deixar bem lisinho aqui em cima. Essa técnica consiste em você ferver água, colocar essa água em um copo, colocar a espátula dentro desse copo, e aí você seca com um pano descartável e vem passando aqui por cima. Passa no máximo 2 vezes, limpando a cada vez.
E aí, volta com a espátula pro seu copo e repete o processo. Tem um vídeo totalmente detalhado dessa técnica aqui no canal. Vou deixar também um link para vocês aí. E prontinho. Então, esse bolo já está pronto, só falta a decoração dele. Outra sugestão é fazer a impressão da palavra, colocar uma folha de acetato por cima, porque vai te dar facilidade, e fazer o nome com a cobertura fracionada. Depois disso, só passar o pó dourado por cima. Eu vou te dar agora algumas ideias de decoração, depois a gente vai fazer a embalagem para que você tenha um produto bem lindo e bem apresentável. Então, eu vou começar esse bolo, eu vou deixar ele aqui mesmo, nesse pratinho. E eu tenho aqui o bico 22 da Wilton, eu vou utilizar ele, é um bico pitanga. E vou fazer aqui conchinhas embaixo. Então, eu pego, pressiono, subo e desço. Pressiono, subo e desço. Vou fazendo isso para ter as minhas conchinhas. Olha só que efeito lindo que tá dando no bolo. Finalizei as conchinhas de baixo. E em cima eu faço a mesma coisa. Eu faço conchinhas também. Olha só um detalhe importante. Aqui meu chantininho não está bem hidratado. Então perceba que ele não ficou com um desenho bonito. Então tirei do saco de confeitar, hidratei e olha só a diferença. Tá vendo? Aqui já está bem hidratado. Então é importante você tentar isso na hora de você fazer o trabalho de bico. Com o que você hidrata, Rebeca? Eu hidratei com leite condensado. Então, para você ter um trabalho bonito, é muito importante que seu chantininho esteja bem tratado. E nesse vídeo, onde eu ensino a fazer o chantininho, eu ensino como hidratar. Então, é importante você assistir e aprender, se você ainda não souber. Agora, eu estou aqui com o bico 21 da Wilton. A cor que eu estou usando é rosa cereja com um pinguinho de marrom, então me deu um rosa seco. E eu vou fazer aqui umas flores em cima, umas mini rosetas em cima. Aleatório mesmo. Então, se tiver alguma parte que não ficou legal, você pode até pegar e dar uma corrigida na imperfeição. Aqui eu fiz 4 em cima. Se eu quisesse fazer mais, eu poderia, mas eu vou fazer agora umas embaixo. Agora eu tenho aqui o bico 352 da Wilton, que é o bico folha. E a cor é verde folha com um pouquinho de amarelo damasco. Me deu esse tom muito lindo. E eu vou aqui fazer umas folhas para dar um charme no meu bolo. Olha como que faz diferença a folha. E olha que lindo o resultado final desse bolo. E para completar, eu vou colocar umas pérolas comestíveis aqui em cima, olha, de forma um pouco aleatória, para ficar bem lindo. Olha só esse bolo. Gente, uma mãe recebendo um bolo desse, imagina a alegria, que aqui tem muito carinho em forma de bolo. E estou aqui finalizando com pó perolado, que fica simplesmente perfeito. Trabalho super simples, feito com bico, cores fáceis de usar, simples de usar e dá um resultado lindo. Esse segundo bolo, a cor que eu usei para espatular foi amarelo gema, bem pouquinho que eu usei. E agora, para fazer a decoração, eu vou pegar aqui também, eu tenho amarelo gema, o bico 22 da Wilton, e eu vou fazer esse detalhe aqui, olha. Uma curva, tá vendo? Como se fosse um ponto de interrogação. Parei. Faço o próximo, como se fosse um ponto de interrogação. E vou fazendo isso em todo o bolo. E olha que efeito lindo. O bico é o mesmo, mas deu um efeito totalmente diferente. E agora eu vou novamente com o bico 21 da Wilton e a cor que eu já estava usando, que é o rosa cereja com um pouquinho de marrom. Eu vou fazer aqui umas flores aleatórias. Então, vou pegar aqui o mesmo processo do anterior. Faço aqui uma mini roseta. Vou fazer umas folhas aqui com o bico folha 352. E aqui eu vou colocar aquelas florzinhas que a gente fez com chocolate, para dar um charme. Faço mais umas folhas para dar um charme aqui também. E agora eu vou colocar a palavra mãe, que a gente fez com chocolate. Vou até com a pinça para não correr o risco de estragar. Agora eu estou com um bolo que eu espatulei com rosa cereja e um pouquinho de marrom para fechar um pouco mais o tom. E eu vou utilizar o bico 32 da Wilton e o bico 21 que a gente está usando para fazer as rosetas. E vou fazer aqui aleatório umas rosetas e vou intercalando o branco com o rosa. E nesse espaço de um para o outro eu vou completando com o bico pitanga. Faço pitangas rosas
e pitangas brancas, para dar um charme bem lindo. Vou colocar a palavra mãe aqui que a gente fez de chocolate e vou completar aqui colocando os corações que a gente fez de chocolate também, que eu acho que vai ficar bem legal. E aqui eu tenho uns mini corações que são de confeito mesmo, olha. Eu vou colocar um pouquinho deles aqui também em cima para dar um charme. Agora aqui embaixo eu vou intercalar o rosa com o branco e vou fazer aqui umas conchinhas. Tô usando o mesmo bico, tá? O 21 para os dois. Esse próximo bolo eu vou usar as flores que a gente fez de chocolate. Então eu vou colocando aqui de forma aleatória. E agora com o bico folha, que é o 352, eu vou fazendo folhas aqui na lateral. Aí você pode escolher se quer fazer flores maiores ou flores menores, fica a seu critério. Eu gosto muito das menores. Então fiz aqui na lateral e eu faço aqui também por dentro, olha, pra ficar bem lindo. Pode fazer bem aleatório mesmo. E olha só, mais uma decoração super linda e super simples de fazer ao mesmo tempo. Gente, e olha essas decorações que lindas! Ai, eu amei demais! São decorações super fáceis de fazer, simples, com o que você tem em casa. Lembrando que essa palavra mãe, se você tiver um top, você pode colocar. Mas eu quis mostrar que você pode fazer em casa mesmo e dá super certo. Então, eu amei essas decorações. É para vender muito no Dia das Mães. Todo passo a passo aqui para vocês fazerem e arrasarem muito. E se quiser fazer também como opção de presente, é uma excelente ideia. Para embalar o bolo, você tem a opção de usar essas hamburgueiras, essas embalagens de isopor. Então aqui, por exemplo, esse amarelo a gente não preocupou de fazer nada por baixo, justamente porque a gente ia usar essa embalagem. E para retirar daqui é super fácil, você vem com a espátula de cortar bolo mesmo, olha. Retirei, super tranquilo. Eu pego um papel anti-gordura, ou pode ser até mesmo um guardanapo bonitinho. Você coloca o bolo aqui, olha, super fácil. E aqui eu abro a minha embalagem de isopor e coloco o meu bolo. Super simples. Prontinho, olha que lindo. Aqui você pode colocar uma colher, um garfinho descartável. Fecho aqui a minha caixa. E para ficar bem lindo por ser Dia das Mães, eu posso vir com uma fita de cetim e coloco aqui para ficar bem lindo o meu bolo. Corto aqui, olha, na diagonal para ficar bem lindo. Está aqui um lindo presente para o Dia das Mães. Uma outra opção é essa caixa, que ela é super linda e acaba valorizando mais seu produto. Ela já está montada, ela vem desmontada, a gente montou aqui. Então eu tiro a parte de baixo. E aqui no caso da caixa, vai com o pratinho mesmo, olha só. Eu coloco aqui com muito cuidado para não danificar o bolo. Procura deixar para frente a parte bonita. E agora é só tampar. E eu faço a mesma coisa com o laço. E olha só, mais uma opção linda de presente. Se for uma caixa mais baixinha, até melhor. Eu não tinha, então só consegui essa caixa mais alta, a gente usou ela para mostrar para vocês. Mas se for uma mais baixinha, melhor ainda. Então essa é a receita de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.